Esse final de semana nós tivemos os confrontos do Campeonato Brasileiro, final bem encaminhada, né, Rafa? Queria ouvir o Lucas também. Vamos começar até com o Lucas. Lucas, é importante a gente ver a progressão do futebol feminino. O Campeonato Brasileiro aí na sua reta final virou praticamente não virou, né? Um Campeonato Paulista. Mas eu acho que esse ano foi também um passo a mais, né? Nessa caminhada lenta, mas fundamental que a gente tem pro futebol feminino. Queria ver sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, se você acha justo, foram realmente as 4 melhores equipes que chegaram aí, e para uma final que vem se desenhando entre Corinthians e Ferroviária, Lucas. Sim, concordo. São duas equipes que a gente acompanha muito aqui no Rio, que são exemplos, né, de gestão para o futebol feminino, investimento. Né, aqui no Rio, o Flamengo vem tentando nos últimos anos cada vez mais fomentar a modalidade, mas nesse ano não conseguiu ir muito bem no Brasileirão. E aí temos o Corinthians e a Ferroviária, né, cada um com o seu pezinho já na final. O Corinthians muito bem, né, enfrentou o Santos. Até cheguei a ver que durante a partida alguns torcedores já estavam deixando até o estádio, porque o Santos não estava jogando bem. Enfim, o Corinthians conseguiu, né, pegar essa grande vantagem no jogo de volta, administrar, né, essa classificação para a grande decisão. E a Ferroviária contra o São Paulo também, que é um time de grande renome no futebol feminino. Mas a Ferroviária, como eu disse, é um dos exemplos, dos modelos aqui, até para o futebol carioca, para você ver uma grande gestão na modalidade. Então, assim, eu acho que é importante os times que investem muito bem conseguir chegar às decisões, até voltando ao que a gente falou do Botafogo, por exemplo, que você tem um investimento muito bom, uma gestão muito importante. Eu cito o caso da Ferroviária também, assim como o Corinthians. Então, são as duas grandes equipes, na minha visão, que devem fazer essa final, e isso deve acontecer. Então, a expectativa, caso se concretize, é por uma grande decisão envolvendo essas equipes. E aí, Rafa, confronto bem encaminhado. Eu acho que são as duas melhores equipes mesmo, né? Eu São. acho que quando a gente fala Corinthians e Ferroviária. E a Ferroviária tem um caso curioso, né? Do time, dos chamados times que não tem camisa tão grande assim. É o time que se mantém melhor aí, né? Ganha Libertadores, ganha Brasileiro, ganha, enfim. Legal, assim, honestamente achei legal ver a Ferroviária crescendo como cresceu na reta final. Ferroviária que, quando a Jéssica assumiu, teve ali um período do qual se falava muito que a Aline Gomes, que pra mim é o melhor nome do Brasileirão, já adianto aqui, uma menina de 17 anos, absurda, achei um fenômeno ela, se concentrava muito nela, né? No jogo dela, da Aline Gomes, o tal da Aline Gomes dependência e tal. Eu acho que a Jéssica foi construindo isso ao longo da primeira fase. No final da primeira fase eu vejo um time mais coletivo. E aí no jogo contra o Inter, a Ferroviária se colocou ali, na minha opinião, se colocou como um time que vai brigar pela final. E diferente dos outros anos, em que eventualmente, se isso acontecer, né, se enfrentar o Corinthians numa eventual final, eu acho que vai ser um time completamente diferente dos que enfrentou. Detalhe, a Ferroviária, com um time que estacionava um ônibus assim na frente do gol, conseguiu ganhar o título do Corinthians, né? Sim. Daquela maneira em 2019. E eu acho muito legal ver a Ferroviária nesse ponto. A Ferroviária deve ter aproveitado melhor esse tempo do que o São Paulo. O São Paulo termina aquele período pré-Copa ganhando 2 vezes do Palmeiras, eliminando o Palmeiras. Isso. E depois ganhando o Paulista de novo. Se você perguntar pro Thiago Viana, amanhã, você quer fazer a final amanhã já com a semifinal com a Ferroviária? Ele assinaria, né? Porque o momento do São Paulo ali era muito bom. E o da Ferroviária se manteve bom depois disso, né? Venceu o São Paulo já no Paulista jogando bem também. Venceu ontem de maneira incontestável. Acho que o São Paulo até fez um segundo tempo melhor, mas a Ferroviária, indiscutível, foi superior. E no clássico, no Corinthians e Santos, aí a diferença de um time que aproveitou as suas chances com um time que não aproveitou as suas chances, em que pese a boa atuação da Letícia, né? Fez umas defesas importantes ali. Mas ali o setor defensivo do Santos mostrando as suas falhas. Isso contra o Flamengo deve ter ficado um pouco deixado de lado. Foi deixado um pouco de lado porque, passou o Flamengo, né? Eliminou o Flamengo e tudo mais. Mas o setor defensivo do Santos tem problemas, né? A transição defensiva do Santos tem problemas. E contra o Corinthians, você não pode vacilar muito, né? Você não, já dizia... Basta olhar para os anos anteriores isso. Acho que o segundo gol tem uma questão ali de impedimento, né? Da Tamires, uma bola disputada com a Marisa. A Tamires está voltando da linha de fundo. Ela recebe a bola impedida, leva, faz o cruzamento, e aí tem o gol da Jennifer da Vica, eu não lembro a ordem dos gols agora. Mas enfim, acho que ali dá pra discutir o impedimento ali, e ali aquilo que você falou, né, talvez a história do jogo mudasse, porque seria 1-0 ainda, o Santos começou a ir pra cima, enfim, poderia ter sido outra coisa.
de todo modo, o Corinthians foi letal, mereceu abrir a vantagem. Não esperava que abrisse essa vantagem. E aí, pro jogo da volta, você fala assim, mas é possível o Santos. É possível. Só que é muito difícil você passar por um time como o Corinthians em branco. É muito difícil. Você, com os problemas que você tem defensivos, Tendo que sair pro jogo. É muito difícil você não tomar um gol do Corinthians. Então, diante dessas circunstâncias, acho que o Corinthians está muito próximo. No caso da Ferroviária, o Ferroviária e São Paulo são jogos muito parelhos, né? Em 14, talvez eu esteja errando os números aqui, mas só para você ter uma ideia, em 14 jogos, apenas 3 tiveram uma diferença de 2 gols de diferença. Né? Muitos empates, muitos gols, 1-0, 2-1, sempre foi assim. Então, acho que por esse aspecto também, e aí pelos números, acho difícil o São Paulo. O São Paulo teria que fazer o que não fez contra a Ferroviária, teria que fazer o que fez contra o Palmeiras no Allianz, né? E acho muito difícil a situação do São Paulo nesse caso. Então, cravar, obviamente, eu não sou louco de cravar, né? Mas realmente está bem encaminhada a situação das duas equipes. E são as duas